Dando continuidade às regras de crase, né? Vamos agora para a palavra relação. Ó, gravem aí, são todos da mesma família. Devido, né? Devido, graças, acesso, são da mesma família da relação. Ó, em último lugar, a palavra relação, gente, nós temos que gravar essas palavrinhas. Também pede a preposição a. Na mesma linha, seja a palavra da frente, se a palavra da frente for feminina, haverá crase. A regra é igual para todas. Então, vai ter crase se for no singular e a palavra for feminina. Mas na maioria das vezes é, viu? Porque aí já vem da própria regência desses termos aí. Vamos ver. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado... Ó, cadê? A postura do Estado em relação a... Aqui, gente. Gente, em relação a quê? A cultura. Então, tem aquela regrinha, né? Do A mais o A que está aqui. A, né? Então, tem crase. Pronto. Retomando. Relação, graças, acesso, devido, vai ter crase. Gravem aí. Vamos passar. A crase é empregada antes de locuções adverbiais femininas, que expressa a ideia de tempo, lugar ou modo. Ó, sempre que disser às claras, às vezes, à vontade, à toa, essas locuções verbais, que indicam modo, tempo, sempre vai ter crase, viu? Ó, a sociedade brasileira, às vezes, mostra-se apática diante das situações de perturbações, perturbadoras. Ó. Às vezes, é uma locução adverbial de tempo. Ó, se eu disser que a população vive às claras, às escondidas, tem crase. São as locuções adverbiais de modo, entendeu? À toa. Vocês sempre vão usar crase, entendeu? Ó, aqui, retomando as regras. Ó. Só se usa crase diante de palavra feminina, né? Nada de colocar crase em a filme, né? A nível. As palavras masculinas não cabe a regra. Não se usa crase diante de pronomes pessoais do caso reto, quer dizer, a ele, a você, não usa. Ali, a ti. O que é apenas artigo não tem crase. Quer dizer, tem que ter aquelas duas perguntinhas lá, a que, a quem. Por exemplo, foi o caso que o aluno errou. É válido mencionar a omissão do Estado como agravante do problema. Aí é só artigo. Não teve a preposição, só veio um a. Então, o que é só o artigo não usa, gente. Já nos pronomes demonstrativos usa. Aquele, aquela, aquilo, tem crase. Se eu digo isso se deve àquela instituição que negligencia o problema, aí você já usa, porque aquele, aquela e aquilo é pronome demonstrativo. Aí nós vamos ver mais regras. Ah, tá lá embaixo. Mais regras de palavras que requer crase. Eita, que é palavra para vocês aprenderem. Pode passar. Ó, gente, a palavra benefício vai ter crase. Pode passar. Ó, cadê? Lembrem aí, benefício. Ó, vários benefícios devem ser ofertados às pessoas. Ó, gente, mas por quê? Ó, vários benefícios devem ser ofertados. A quem? Então, eu junto esse a do a quem com o de as pessoas. Pessoas é uma palavra feminina, no plural. Tudo que a regra diz obedece, né? Então, tem uma. E, além disso, ainda tem o a escondido, o artigo, mas o a preposição. Então, todas as regras aí cabe crase,
viu? Então, a palavra benefício não tem jeito. A regência dela vai ser uma palavra feminina no plural. Tem crase. Contrário do mesmo jeito. Ó. Contrário a ou ao. Outra regra, quando eu junto a mais o que forma ao, também tem crase. Viu? Ó. A ideia do filósofo é contrária à realidade brasileira. Gente, a ideia do filósofo é contrária a quê? A realidade. Ó. O A está escondido, eu estou vendo. O A está escondido, mas eu junto ele, mas o A que está aqui, então fica A mais A. Sem falar que realidade é uma palavra feminina. Então, a regra, né? E ainda eu posso substituir por ao. Isso se deve. Não, a ideia do filósofo é contrária ao cenário brasileiro. Então, eu poderia trocar a realidade por cenário. Daria certo também. Outra, ter acesso. Acesso é infalível, né? Ter acesso ao. Se tiver, colocar acesso, ter acesso, vai ter crase também. Poucas pessoas têm acesso à internet. Poucas pessoas têm acesso a quê? À internet. Então, gente, o a, artigo, mais o a preposição, forma a. Além disso, internet é o quê? Uma palavra feminina. Além disso, eu ainda posso trocar por ao. Poucas pessoas têm acesso ao computador, ao celular. Toda família que tiver, toda palavra que tiver na família aí de internet masculina também troca a regra, modo ao, tá bom? Acessível também, né? É preciso tornar o cinema acessível. A quem? A quê? A sociedade. Então, teve o A escondido, mas o A que está aí forma A, e sociedade é uma palavra feminina. Então, tudo aí está favorável à regra, né? Principais regras da regência nominal usadas na crase. Então, gente, nós temos que conhecer, infelizmente, né? Assim, eu digo infelizmente porque tem aluno que acha enjoado, né? Mas se ele não quer errar na redação, ele tem que ir estudar, né? Às vezes o aluno diz, professora, qual é o segredo para não errar vírgula? Qual é o segredo para não usar crase? É isso. Pega esse material, pega o material e estuda, que vocês não vão errar. Né? Ó, quem olhar essa apostila só uma vez, às vezes lembra, só lembra da palavra devido. Mas a gente tem que imprimir, ler todo dia, toda semana, para que vocês lembrem de todas aí. Porque também vocês não podem ir na redação e colocar só devido a, devido a, devido a, que o corretor vai tirar ponto também de repetição. Então, vocês têm que diversificar. Acesso, devido, contrário, né? Usar graças a, né? Tem que usar vários tipos. Pode passar. Ah, tá aí. Direito. Direito ao também é uma regência que pede crase, porque a palavra, gente, é que nem um imã não atrai. Essas palavras que tá aí, elas atraem o artigo e a palavra feminina. Então, junta com a preposição, aí é infalível, né? Aí tem crase. Direito a palavra que está na frente é feminina. O direito ao, eu junto a mais o e eu troco por uma masculina também. Todos têm direito ao meio ambiente. Então, eu poderia dizer: todos têm direito à natureza. Todos têm direito a quê? À natureza. E eu poderia trocar por meio ambiente também. Viu? Então, por isso que tem frase. Crase em aquele, aquele, aquele. Bem raro os alunos usarem os pronomes demonstrativos, mas se vocês usarem, bote a crase, viu? Isso se refere àquela instituição que não cumpre o seu papel. Então, colocou aquele, aquele e aquilo, vai ter crase. Pode passar. Pode passar.
Ó, gente, em caso de dúvida, substitua a palavra feminina. Cuidado nessa regra. Ó. Em caso de dúvida, substitua, troque, pode passar. A palavra feminina, escuta, ó, a palavra feminina que sucede. Sucede quer dizer que vem depois, viu? Que vem depois do a por uma palavra masculina. Caso apareça a crase, que era o que a gente estava fazendo. Tua internet tá ruim, que não tá passando. Travou aí. Tiago. Tiago. Cadê tu? Será que ele não tá me ouvindo? Pode passar para frente. Pronto. Ó, era essa regra que eu estava lendo, gente. Vocês vão só substituir a palavra feminina, né? Que vem depois do A por uma masculina. Aí, se der para trocar por ao, aí tem crase. Ó, vamos ver, ó. Os cidadãos brasileiros sempre recorrem à justiça. Recorrem a quem? À justiça. Aí vocês podem trocar a justiça por ao governo. Eita, era para não ter colocado embaixo. Tipo assim, os cidadãos brasileiros sempre recorrem ao governo. Oh, então, se vocês forem substituir a justiça por ao governo, não daria certo? Então, como dá para substituir por ao e uma palavra masculina? Só que aí fica a feminina, aí é só uma substituição que você faz mentalmente. Entendeu? É a mesma coisa de eu dizer assim, essa bem daqui, deixa eu ver. Todos têm direito à natureza equilibrada. Aí tem crase. Aí por quê? Porque eu posso substituir assim. Todos têm direito ao meio ambiente equilibrado. Então, meio ambiente, como eu troquei natureza por meio ambiente, tem crase, porque dá para substituir ao, viu? Ao substituir a palavra feminina, né, que é justiça, por uma masculina, que foi o governo, né? Se o O, se o A for substituído por ao, a crase está confirmada. Então, lá na hora, se vocês tiverem dúvida, por exemplo, se vocês forem dizer acesso à internet, será que tem crase aqui? Aí vocês poderiam lembrar, que palavra eu troco internet masculina que dá crase? Acesso ao computador. Ah, então eu vou usar bem aqui em acesso à internet. Entenderam? Ó, o Estado deve fornecer melhores condições de vida à sociedade. Aí, se eu fosse trocar ao povo, não, ó, ao povo, ao corpo social, então dá para trocar por ao. Então, tem crase aqui também. Agora, prestem atenção nessa regra. É tudo que a gente viu até aqui. Que agora vem a crase coringa, né? Que vocês têm que aprender essa crase coringa para facilitar a vida ainda mais. Ó, note que algumas das palavras estão no particípio. Ó, gente, particípio, a terminação i do lado. Por exemplo, estado, interminiado, viu? Infinitivo, a gente não viu no gerúndio que é a terminação AR, ER ou IR. Particípio é a terminação ido e ado. Estado, ó, tem particípio, interminiado. Note que algumas das palavras estão no particípio, ou seja, são terminadas em ido ou ado. Então, geralmente, o particípio, gente, exige o uso da crase.
quando se liga a uma palavra feminina. Vamos ficar atento. Se o substantivo estiver no particípio, na maioria das vezes você já joga a crase nesse A, viu? Ó, vamos ver os exemplos. Ó. O problema está ligado ao particípio, gente. Ó. Ado. Pode circular. Pode até anotar para quando imprimir o material circular. Ligado está no particípio. O problema está ligado à persistência do racismo na sociedade. Além disso, eu posso perguntar: o problema está ligado a quê? À persistência, gente. A mesma regra. Além do participa, a palavra da frente é feminina, né? A persistência está no feminino. Tudo favorece a crase. Outro participa, o Estado, o ado, terminou em ado, está no participa. O Estado junto à mídia, o Estado junto a quê? A mídia. Então, juntou o A escondido, mais o A que está aqui, que forma A, mais A, que forma A. E, além disso, mídia também é o quê? Feminina, né? A mídia. Então, o que a regra diz? A palavra é feminina, joga em crase. Pronto. Agora nós vamos ver um dos tópicos mais interessantes na apostila inteira. Certas palavras, quando entram em contato com palavras femininas, tendem a exigir universalmente a crase. É o que chamamos de crase coringa. Você, professor, até crase tem coringa, fora repertório e argumento tem. Até crase tem. Ó, eis a regra aqui, ó. Palavra mais preposição a mais artigo a no feminino que forma a crase coringa. Pode passar. Pode passar para a gente ver os exemplos. Ó, gente, eu queria tanto que vocês, ó, aprendessem. Deixa eu ver quantos tem. 16. 16 crase coringa. Aí vocês nem vão usar desse tanto aí na redação. Essa crase coringa aí resume todas as nossas regras. Usou elas, pode jogar crase. Por quê? Porque na frente vem a palavra feminina. Dá para fazer aquela perguntinha a que ou a quem. Entendeu? Ó, então, sempre que vocês for usar simultâneo a, tem crase. Superior a, tem crase. Inferior a, tem crase. Acesso à saúde, acesso à educação, acesso à mídia, acesso à internet, acesso à cultura, tem crase. Invisível a, tem crase. Vinculado à mídia, vinculado ao governo, vinculado à sociedade, tem crase. No que concerne à concepção do filósofo tal, tem crase. Atrelado a, tem crase. Devido a, tem crase. Junto à mídia, junto ao Estado, troca por algo, também tem crase. Aliado a, tem crase. Ligado a, dirigido a, referente a, no que tange a. Entenderam? Então, esses 16 casos aqui, todos vão ter crase. Pronto, gente. Agora é o exercício. O exercício é meio grande. Eita. Coloquei o ABC todinho. Vamos lá para o exercício. Dá para resolver o exercício? Ó, vamos lá. Essa redação apresenta algumas falhas. Encontre um termo no gerúndio e faça as alterações. Essa redação aqui foi quando eu estava ensinando para o concurso da PM. Ó, em primeiro plano, temos, né? Nós temos, o aluno colocou aqui primeira pessoa, né? Temos que pesquisa divulgada, está sem sentido. Não era nem meu aluno, é das correções avulsas que eu ia recebendo, mas melhorou demais. Aqui foi a primeira, depois dos pacotes foi só melhorando. Temos que pesquisa, né? Tem-se uma pesquisa divulgada.
pelo site G1, a capacidade dos presídios está mais de 54% acima da capacidade, consequentemente gerando, gente, o que tem aí, ó, gerúndio, né? Gerando condições desumanas para os detentos. Dessa forma, vamos logo arrumando bem aqui. Se eu for trocar bem aqui, gerando, ó, como é que vai ficar bem aqui? Consequentemente, tirar o NDO. Vocês lembram como é que eu posso eliminar aí? Para tirar o gerando. Consequentemente, o que eu posso colocar? De modo a gerar. Ó, já tirei, viu? Consequentemente, de modo a gerar. Tirei o gerúndio e ficou certo. Condições desumanas para os detentos. Dessa forma, o sistema prisional brasileiro atua com papel oposto, pois os presidiários adquirem um sentimento de revolta ao sistema, por estar em condições desumanas de habitação, chegando, outro verbo no gerúndio. Como é que a gente pode colocar? Bota só assim, e chegam, tá certo também. E chegam a pensar que foram abandonados pelo Estado e sociedade. Assim se juntam tem crase aqui, ó, as facções criminosas, falta um S, que atuam e formam comunidades nas penitenciárias. Dessa maneira, vírgula, os presídios viram verdadeiras escolas, faltou um S, do crime. Entenderam, né? Tinha vários verbos no gerúndio, aqui eu coloquei só o D1, gente. Então, a gente eliminou. Vamos para a segunda, pior que o tempo está em cima já. A população não possui benefícios expressivos, fazendo com que optem por empréstimos. Vocês sabem como é que eu arrumo isso aqui? Esse fazendo? Eu posso trocar por o quê? Para tirar o gerúndio? Alguém sabe? Ó, o que faz com que? É só colocar o que. O que faz. Acabou o gerúndio, tirou do fazendo. Pronto. O que faz com que optem por empréstimos? Pode passar. Tá aqui na exercício. Gerúndio como modo meio. O poder legislativo deve garantir o respeito aos dados dos usuários, editando. Ó, gente, esse editando aqui no gerúndio tá errado. Então, eu vou tirar e botar assim, ó. Por meio ou mediante, por meio da edição. Viu? O aluno já deixa de ganhar 40 pontos porque colocou foi o gerúndio. Aí o corretor não vai dar os pontos, porque ele quer achar por meio de, mediante, por intermédio de, viu? Então, faltou por meio da edição de leis que punam com maior rigidez as empresas que coletam dados de forma velada. Agora, o gerúndio ficou como finalidade o efeito. Vai errar o aluno. Oh. O poder legislativo deve garantir o respeito aos dados dos usuários, por meio de leis que punam com maior rigidez as empresas que coletam dados de forma velada, promovendo o efeito aqui no gerúndio, com o fito de, com o objetivo de promover o conectivo de finalidade mais o quê? O verbo no gerúndio. Entenderam? Então, aí vocês vão anotar para poder, na conclusão, não colocar mais verbo no gerúndio. Pode passar. Vamos passar aqui para a crase agora, gente. Passa lá para o exercício da crase.
Vamos lá, ó. Coloque a crase quando necessário. Ó, desce para vocês colocarem pelo menos sim ou não, rapidinho. Ó, o impasse ocorre. Eita, eu errei bem aqui. O impasse ocorre devido àquela instituição exercer a função de forma negligente. Vocês acham que tem crase nesse exemplo? Ó, o que a regra diz? Pronome demonstrativo, ó, pode ir lá na apostila, antes de aquele, aquela e aquilo tem crase, pode colocar. Então, a crase tem aí de antes do aquele, aquela. O governo volta a defender a inclusão de pessoas com deficiência. Gente, tem crase antes de defender? Vocês acham que tem? Não tem, porque defender é verbo. Eu defendo, tu defendes, ele defende, nós defendemos. Não usa, viu? Letra C. É importante garantir a ressocialização do preso. Tem ou não tem, gente? Não tem. Tem não, viu? O que é que a regra não exige? O que é que a regra diz? O que é apenas artigo não tem crase. Garantir o quê? A ressocialização. Tinha que ser um A mais outro A. Não tem. Agora, a outra. Vamos responder rapidinho. O problema está ligado à evasão escolar. Tem ou não tem? Tem. Ó, ligado a quê? Ligado tá lá na crase coringa. Vocês podem ir lá. Ligado a, tá embaixo de adido. Viu como não tem erro? A crase coringa. Ligado a quê? A evasão. Além de um artigo mais uma preposição, ainda tem a palavra feminina na frente. Então, tem crase. A outra, gente, ó. Muitas pessoas não têm acesso à internet. Tem ou não tem? Tem, craques, muito bem. Acesso a é coringa, gente. Acesso a quê? A internet, a artigo mais a preposição. E internet é uma palavra feminina. Tem crase. A próxima. Uhum, muito bem, muito bem. Pode passar. Pode passar. É necessário criar campanhas no que tange à redução do preconceito linguístico. Preconceito contra a fala, contra a língua, a linguagem. Tem ou não tem, gente? É necessário criar campanhas no que tange à redução do preconceito linguístico. Tem, tem. Ó, no que tange a, tá lá na crase coringa, viu? Ó, no que tange a é a última palavra. No que tange a redução, viu? Tem crase, é coringa. Pode colocar. E essa? O dia a dia dos presidiários é bastante difícil. Tema, superlotação dos presídios, né? Tem ou não tem? Não. Por que que não tem? Dia a dia é palavra repetida, né? Então não usa. Pronto. Atualmente, nem todas as pessoas têm acesso à internet. Tem ou não tem? Tem. Acesso a é crase coringa, gente. Acho que acesso e devido vocês já usam tanto, né? Que vocês já vão aprender mais rápido. Agora é a outra. A intolerância religiosa está vinculada à diversidade de crenças. Tem ou não tem? Uhum. Concordam com o Luiz? Tem. Vinculada a, gente, tá lá. Ó, depois que vocês imprimir, vão lá na crase coringa. Eu coloquei quase todas. Vinculado a tá debaixo de invisível a. É do grupo da crase coringa, tem crase coringa. Se você aprendeu os 16 casos, não erra mais, não. Pronto. Então tem. Acertaram. Cadê? Me perdi.
E essa, gente, ó, a concepção do governo é contrária à população. Tem ou não? Tem. É contrária a também é crasso coringa. É contrária a quê? A população. Tem um a escondido que nós estamos todos vendo, né? Com a nossa incrível capacidade de inteligência, né? Ó, cadê? E com o A que está aqui. Então, juntou a mais A, a palavra feminina depois, tem crasso. Vamos lá. A falta, pode passar. A falta de mobilização social está relacionada a isso. Tem aí? Peraí. Não tem, tem não. Ai, me perdi. Onde é que tá aí mesmo? Pronto. Gente, esse, essa, isso, os pronomes demonstrativos não tem não, tá bom? Esse, essa, isso não. Vai ter em grava aqui, ó. Aquele, aquele, aquilo tem. Este, esta, isso, esse, essa, isso. Seu, sua, não, tá bom? Ó, a crase odeia os pronomes. Botem isso na cabeça. A crase odeia. Ela não quer nem saber deles, viu? De ir para perto. Ela nem quer ir para perto do todos, nem toda, nem do uma, não vai. Né? São rivais, viu? Vamos lá. E essa, gente, ó. Essa situação está relacionada à carência de fiscalização. Tem ou não tem? Tem sim. Relacionada a também é coringa. Relacionada a quê? A carência. Estamos vendo a invisível, juntamos ele com o que está aí, e, além disso, carência é uma palavra feminina. Tem que ter. Pronto. Isso se deve, cadê? À fragilidade política e social. Gente, eu coloquei aqui, alguns eu coloquei, não tem, eu coloquei, acho que a crase em todos, mas nem porque tem, às vezes está correto. Nesse caso aí está correto ou está errado? Isso se deve à fragilidade política e social. Tá correto. Isso se deve a quê? A fragilidade. Então, vocês fizeram a pergunta, juntou o A escondido, mas o A que está aí. Fragilidade é uma palavra feminina, então tem. Pronto. E a outra? Essa situação está vinculada, cuidado, a fatores políticos e sociais. Não tem porquê se tem está vinculada, mas presta atenção. Fatores é uma palavra feminina ou masculina? A fatores, o fator ou a fator, né? Então, masculina, gente, não pede. A crase odeia as palavras masculinas, né? Ela não vai para perto. Vamos lembrar disso. Então, não tem. E, além disso, fator está no plural. O que a regra diz? Que se a palavra estiver no plural, o A tem que concordar também, mas aí não tem como colocar as fatores, porque fica errado também, então não tem. Eu coloquei, né? Mas não tem, não. Cadê? No Brasil, muitas obras são finalizadas às pressas, quando se trata de ano eleitoral. E agora? Tem ou não? Tá certo. Né? As pressas, as claras, à vontade. Ó, a regra diz o quê? Que vai ter crase diante das expressões de modo, de dúvida, de tempo. É as locuções adverbiais. Viu? Então, aí está nessa regra aí, a questão das locuções adverbiais. Por último, eu tirei uma foto, né, de uma redação mesmo. E, gente, o aluno, o que ele fez? Ó? Criada por vocês, não sei o quê, de maneira dia a dia das pessoas. Eu lembro que essa redação era sobre sistema carcerário, foi no monitoramento da PM.
O aluno aceitou aí, gente, usar crase em dia a dia? Para vocês verem, né? Uhum, não, né? Então, ó, eu já mandei a correção e já fui logo printando. Não use crase, mandei bem grandão. Não use crase diante das palavras repetidas. Passo a passo, mês a mês, dia a dia. Não usa. Encerramos a apostila. Pode encerrar a gravação, Tiago.